Circuitos. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer treinos de circuitos de maneira correta. Então, se você é personal, se você tem um box, Studio CT e trabalha com aulas coletivas ou quer trabalhar com circuito com seus alunos, eu vou te mostrar de uma maneira diferente de fazer, que é totalmente motivadora e o seu aluno vai querer treinar cada vez mais. Normalmente o treino em circuitos aparece muito por aí porque é a única coisa que a gente sabe fazer. Eu me incluo nisso lá no início, né? Quando eu abri o meu estúdio, eu passava somente circuitos porque eu não sabia como montar treinos de outras maneiras. E tá tudo bem você passar circuito. O que eu prezo muito é que se você passa somente circuito nos seus treinos, isso pode te prejudicar porque o seu treino vai ficar muito repetitivo. Então eu vou te mostrar aqui uma forma diferente de fazer o circuito para você começar a inovar nos seus treinos. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Simões. Nesse canal eu ensino você que é dono ou dona de um box Studio CT a conseguir mais de 100 alunos ativos com seu próprio espaço e com isso faturar acima de 15 mil por mês. Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo novo. Então vamos lá, vamos entender como que é feito o circuito normalmente por aí. E isso é a forma que eu passava treinos de circuitos lá no início aqui no meu estúdio. Normalmente o tradicional é você colocar estações, então você coloca aqui o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4, o exercício 5, e aí os alunos vão rodando, né, entre um exercício e outro, conforme o tempo. E aí você pode fazer essa dinâmica 40 segundos por 20, ou 30 por 15. E aí você coloca o timer lá, toda vez que apita, o aluno sai da estação 1, vai para a estação 2, sai da 2 e vai para 3. Isso aqui normalmente acontece por causa de um motivo muito importante, que é os seus equipamentos. Normalmente você monta treino de circuitos porque você não comprou os equipamentos corretos aí para o seu espaço, ou você possui limitação nos seus equipamentos. Então vamos dizer que você tem uma corda, uma caixa, uma barra, querobel, tem poucos querobéis, né? E poucos halteres, você vai ficar limitado em passar treinos diferentes, por isso que você passa um circuito. Então você coloca a corda uma estação, caixa na outra estação, barra na outra estação, querobel e halteres, e com isso você consegue trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Só que fazer isso uma vez é ok, mas fazer isso todos os dias, toda hora, você vai desmotivar os seus alunos e você pode perder muitos alunos aí no seu espaço. Então vou passar aqui para você uma outra forma de fazer essa dinâmica de circuito sem acontecer isso e deixando o seu treino muito mais motivador e muito mais dinâmico. O primeiro ponto que você pode fazer para facilitar a montagem de circuito é você ajustar a compra dos equipamentos, né? Como eu falei, você se limita a montar circuitos assim porque você não tem os equipamentos corretos. Então só de você comprar os equipamentos corretos, você vai conseguir montar estações diferentes. Então você pode pôr mais pessoas no seu circuito e não ficar limitando as estações por equipamentos, né? Você vai colocar a estação 1 a corda porque você tem uma corda só. Se você tiver outros equipamentos, você pode colocar outra coisa no lugar da corda. Então ajustar os seus equipamentos vai facilitar, porém não vai resolver esse problema da desmotivação, da repetição desse circuito nas suas aulas. E aí, o que você pode fazer? Outro ponto, não ficar preso em equipamentos. Por que você tem que colocar cada equipamento em uma estação? Por que você não pode fazer estações sem equipamento nenhum? Por que você não pode fazer uma estação somente com um peso corporal? Ou um circuito todo somente com um peso corporal? Então uma forma de você variar o seu circuito é fazer isso. Ao invés de limitar estações por equipamentos, você coloca estações por exercícios livres, com peso corporal. E quando você faz isso, qual que é a mágica? A partir do momento que você coloca uma estação sem equipamento nenhum, você consegue escalar a quantidade de pessoas em cada estação. Então aqui antes, se você conseguia colocar uma ou duas pessoas em cada estação por causa dos seus equipamentos, se você fizer circuito sem equipamento, você consegue colocar 10 pessoas em cada estação. E aí você consegue fazer o circuito muito mais escalado e muito mais dinâmico. Então, essa é a primeira coisa que acontece quando você troca os recursos de cada estação. Porém, quando você faz isso, tem uma outra possibilidade também. Você consegue fazer um circuito de uma dinâmica um pouquinho diferente. Como que funciona? Se você não limitar por equipamentos em cada estação, você consegue fazer um circuito onde todos os alunos fazem juntos o mesmo exercício. Então vamos dizer que você trabalha aí com 18 pessoas na sua sala e você quer fazer um circuito diferente. Então você vai colocar aqui
A estação 1, um exercício sem equipamento, né? Pode ser um burpee. Na segunda estação você coloca agachamento. E aqui eu estou dando um exemplo, você pode colocar qualquer exercício que você quiser. Aqui você coloca um suicídio. Aqui você coloca um deslocamento com cone. E aqui você coloca um abdominal. Então, ambos exercícios que não precisa de equipamento nenhum. E aí, quando você trabalha com 18 pessoas na sala, você pode colocar os 18 alunos nessa estação. Depois, quando apitar o tempo, os 18 alunos vão para a segunda estação. Apitou o tempo, os 18 alunos vão para a terceira estação. Então fica um circuito onde todos estão no mesmo ritmo, ao invés de cada aluno estar numa estação, né? Fazer dessa forma, você até fica mais difícil de organizar, fica meio bagunçado a sua sala, porque fica um rodízio o tempo todo no seu circuito. Aqui não, vai todo mundo na mesma estação e a dinâmica é a mesma, é um circuito. Você pode fazer isso aqui, sendo 40 por 20, 30 por 15, ou 20 por 10. Aí não tem uma regra, você vai estipular como vai ser feito esse circuito. Aí, fazendo dessa maneira, você pode fazer o seu circuito de duas formas. Ou fazendo rodando, né? Faz lá 40 segundos no burpee, descansa 20, vem para o agachamento. 40 segundos de agachamento, descansa 20 segundos, vem para o suicídio. 40 segundos fazendo, 20 descansando, depois para o deslocamento, abdominal, e aí volta para o burpee, né? Quando passar todos os exercícios, foi uma série, uma rodagem. Você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer matando um exercício por vez, ou seja, você fica lá no burpee 4 séries seguidas, então 40 por 20, faz 40 segundos do burpee, descansa 20, repete o burpee, 40 segundos no burpee novamente, descansa 20, faz isso 4 séries para depois ir para o agachamento, para depois ir para o suicídio, para depois ir para o deslocamento e depois no abdominal. Então você pode fazer isso com todos os alunos ao mesmo tempo. Então você vai chegar para a sua sala e vai falar assim, ó, nós vamos fazer um circuito agora, porém, serão 4 séries seguidas em cada exercício, 40 segundos fazendo, 20 descansando, vai todo mundo, a sala toda, vocês todos, os 18 alunos, começar no burpee. 40 segundos faz, 20 descansa. Depois que terminar as 4, você vai para o segundo exercício, e depois para o terceiro, para o quarto, para o quinto. É um circuito também, só que você está fazendo por séries seguidas, né? Você está fazendo 4 séries seguidas do mesmo exercício para depois trocar. Então, essa dinâmica pode acontecer com um exercício somente com peso corporal. Essa dinâmica também é possível se você tiver equipamentos, porém, isso aqui só vai funcionar se você tiver escala nos seus equipamentos. Se você tiver poucos equipamentos de cada, você vai ficar limitado para montar circuitos dessa maneira. Agora, o melhor cenário, quando você escala os seus equipamentos, você pode montar tanto circuitos assim, quanto circuitos dessa maneira. Vai te dar uma variação muito grande para mudar a forma de dar o seu circuito. Vamos dizer que você tem muitos equipamentos. Ao invés do burpee aqui, você pode colocar um deadlift na barra. Ao invés do agachamento livre, você pode fazer um agachamento com halter. Ao invés do suicídio, você pode fazer, sei lá, uma remada no TRX, mas você vai ter que ter escala, né? Se você trabalha com 18 pessoas por horário, você vai ter que ter muitas barras, muitos querobéis, muitos TRX, muitas anilhas para conseguir fazer dessa maneira. Por isso que você tem que analisar, né? Qual que é o seu cenário. Se você não tem muitas barras, você não vai colocar um exercício aqui de barra. Ou você monta dessa maneira, por estação, onde você consegue colocar o equipamento somente numa estação e os alunos vão rodando. Ambas as formas são possíveis. Na minha opinião, essa aqui é a maneira mais fácil de passar e é a maneira que os alunos mais gostam de fazer. Por quê? Porque fica mais organizado, todos os alunos fazem junto a mesma estação, dá aquela motivação porque está todo mundo sofrendo, né, junto no mesmo exercício e, consequentemente, né, você vai ter um resultado melhor para o seu aluno e na motivação dos seus alunos. E agora que você entendeu tudo isso, tem mais um elemento que é muito importante que você entenda para fazer o seu treino ir para um outro nível. Mas antes de eu te falar qual elemento é esse, se você ainda não deu um like nesse vídeo, curte aqui para eu saber que você está gostando e que está te ajudando. Então vamos lá. Além de montar
o seu treino da maneira correta, o seu circuito da maneira correta e de ter a estrutura, né, os equipamentos corretos para te ajudar, é importante que você, professor ou alguém que vai dar aula para você, tenha uma postura profissional adequada. Então, para você conseguir montar um treino dessa maneira motivador, o seu professor tem que saber conduzir aulas coletivas, ele tem que saber ter uma boa didática com muitas pessoas ao mesmo tempo, principalmente se for pessoas diferentes, né? Pessoas com níveis de condicionamento diferente. O seu professor tem que conduzir os seus alunos para que eles tenham uma boa experiência na aula. E isso é feito de duas maneiras, né? Com o tempo, que o seu professor vai se aperfeiçoando, vai aprendendo como fazer isso, e também com técnicas. Existem técnicas para o seu professor saber lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas de início vai ser um pouquinho mais desafiador para o seu professor, mas a partir do momento que ele domina isso, você vai conseguir trabalhar com muitas pessoas, dar um bom atendimento para muitas pessoas e conseguir escalar o seu negócio, né? Conseguir ter aí 100, 200, 300 alunos e aumentar o seu faturamento mensal. Por isso que eu falo que trabalhar com aulas coletivas é muito bom para você que tem um espaço ou deseja ter um espaço, ou para você que quer escalar o seu faturamento. Aqui nesse vídeo eu dei um exemplo para você variar os seus treinos através de circuitos, mas existem dezenas de outras formas de montar treinos sem ser circuitos que, na minha opinião, são até mais motivadores do que essa forma de montagem de treino. Tanto essas formas de montar treinos e também essa forma de atuar, né? Como esse professor tem que ajustar essa postura profissional, tudo isso eu ensino dentro do meu curso chamado Dominando Aulas Coletivas, que é exatamente isso que eu faço aqui nos meus treinos, né? Aqui nos meus treinos eu não passo circuito todos os dias, eu passo todas as outras maneiras de montagem dos treinos. Toda essa criação de metodologia de treino e periodização de treino é o que eu ensino dentro do Dominando Aulas Coletivas, e você pode garantir o seu acesso agora mesmo por menos de R$30 por mês. Basta acessar o link da descrição desse vídeo para você aprender como que eu monto os meus treinos aqui no meu estúdio e como que você pode montar treinos diferentes aí no seu espaço também, seguindo toda essa metodologia que eu passei nesse vídeo. Então, aplique todo o conhecimento que eu passei aqui para você sobre circuitos, varie os seus treinos, que eu tenho certeza que os seus alunos vão dar bons feedbacks para você sobre os seus treinos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dado uma clareza sobre como montar circuitos diferentes. Se você gostou desse vídeo, ó, lembra lá, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo novo que eu vou postar nesse canal em breve.